Né? A sua pergunta foi o quê mesmo que você falou? É para você pontuar os absurdos dos neo-ateus que te fizeram sair do meio deles. Né, que você falou que eles defendiam muitos absurdos e que por isso você saiu de lá. Você falou assim, pô, não posso ficar no meio de uma galera que defende tanto absurdo assim. Você podia pontuar esses absurdos? Principalmente defendendo feminismo, defendendo cientificismo, né, uma adoração cega à ciência, problemas mentais gerais, né, deslealdade, cara, muita coisa séria mesmo, gente que não bate bem da cabeça mesmo, literalmente, cara, muita coisa. Cara, pô, você vê, eu chamei todos eles pro meu canal, eram minoritários, e a recíproca não foi verdadeira. Na primeira discordância que eles viram em mim, sobre eles, você já não presta, cara, entendeu? Então uma deslealdade muito grande, uma falsidade, não eram amigos de verdade, entendeu? Eram tudo aí conveniência, né? Relacionamento de conveniência, aproveitadores, né? Então falta muito caráter nesse pessoal, realmente. Eu vi também que é isso, as pessoas não podem ficar sem religião, pelo menos a maioria, né? Porque se ficar, vai se abrir uma lacuna, essa lacuna não vai ser preenchida corretamente. Eles vão preencher com Estado e com ciência. É só você ver aí. É só você ver. Eles estão abrindo uma associação laica brasileira, mas quando nós vemos qual é o intuito dessa associação deles aí, né? Você vê eles reclamando das Bíblias nos locais públicos, de crucifixos nos lugares públicos, eles já reclamaram do Cristo, né? Que tem que dar, então, ou tiram aquele Cristo de lá, ou tem que dar autorização às outras religiões para que cada um bote o seu santo lá. Né? Eu reagi recentemente a um vídeo de um ex-pastor que agora é ateu militante, e ele pegando as minhas cobranças do porquê que ateu não fala das religiões africanas, e ele falando, não, mas se pode dia da Bíblia, se tem lá símbolos cristãos, por que não pode ter marcha para Exu? É assim, ele pensa que laicidade do Estado é todo mundo fazer o que quiser em relação à religião. E não é isso, é o Estado ser neutro a todas. Não é o que ele está pensando, então ele não sabia nem os conceitos corretos. Mas a questão cultural diz o seguinte, o cristão ele pode fazer marcha para Jesus. Lá em repartição pública no Ocidente pode ter símbolos cristãos, porque é a religião que alicerçou. Claro, depois do politeísmo veio o cristianismo. Cada um alicerçou em uma era. Hoje é o cristianismo. Então, se o Estado, ao qual eles adoram defender, visa representar o seu povo, o povo brasileiro é cristão. Então não há nada de errado de ter marcha para Jesus, não há nada de errado o carro de bombeiros carregar imagem de santo no cortejo, não há nada demais ter lá uma marcha para Jesus, para ter bancada evangélica, bancada católica, crucifixo em tribunais, não tem nada demais, porque é a representação do nosso povo culturalmente. O candomblé não representa o nosso povo, porra. Ponto final. E a preservação cultural é importantíssima para a gente não ser destruído nas outras áreas também. E a religião tem um papel fundamental, é o principal pilar de sustento de uma cultura, de um povo, de uma nação. Por isso que eles atacam tanto o cristianismo, para facilitar a queda social, que já está avançadíssima, né? Porque o cristianismo romano ele já se curvou há muito tempo, né? Coisa que a gente não vê ainda com o ortodoxo e nem com o islã. Mas o cristianismo romano já se curvou, é só você ver esse papa como é. Então, mas individualmente, em cada clã, em cada igreja de bairro, de esquina, ainda há um ponto de freios e contrapesos dentro dessa religião. Cada caso é um caso, mas o cristianismo romano, de forma geral, já sucumbiu à agenda, né? Mas individualmente, em cada clã, ainda resiste algumas coisas, ainda tem alguns parâmetros interessantes, né, nessas congregações, de certa resistência familiar, cultural, etc. Né? Então a gente vê isso aí. Agora, eles alegarem, a questão é cultural, eles não entendem isso. Culturalmente, não pode ter marcha para Exu aqui, não pode ter dança para Exu no Planalto, igual teve lá quando o Lula assumiu, não pode ter eles botando aí as suas oferendas em vias públicas, não pode, eles não representam o povo. A democracia é isso, o pessoal clama por democracia. O que é democracia? A vontade da maioria, a maioria é cristã, cara. Então não é errado o cristianismo ser simbolizado em áreas estatais. Já outras religiões seria, pô. Se o candomblé fosse a maioria do nosso povo, eu não diria nada. Aí é direito deles. Mas já que é o cristianismo, então que prevaleça o cristianismo. Aí eles falam, as outras religiões não pode? Não pode, não pode. Não pode para o bem da preservação cultural da nossa nação. Essas coisas, você falou uma coisa bem interessante, né? Porque, por exemplo, o ateu, certo? Eu até criei uma live aqui explicando o que era ateísmo na antiguidade, ali dos gregos romanos, e o que é ateísmo na atualidade, né? E quando você vê o que é ateísmo, é aquela pessoa que não tem Deus. Inclusive, eles eram chamados na antiguidade de ateus porque negavam os deuses antropomórficos, as imagens de deuses, né? Então, o que seria, né, na realidade, um ateu no sentido moderno? Uma pessoa que nega as divindades, que não tem Deus. Você está certo, então que o ateu deveria atacar também o islamismo, atacar também as religiões de matriz africana. E realmente nós não vemos isso entre os ateus que estão aí, esses neo-ateus que estão aí na internet. O ataque deles é só o cristianismo, né? Aí eu queria que você falasse sobre o problema, mas mostrasse, se você puder aí puxar algum arquivo aí para mostrar pra gente, quais são os problemas dessas religiões de matriz africana que você tanto critica e que são piores do que um problema do cristianismo. Só respondendo aqui o Otângelo Graço, ateu agnóstico faz pouca diferença, só Jesus salva. Não, beleza, Otângelo, mas faz muita diferença, tá? Filosoficamente é um abismo de diferença. O problema é que, você alegando isso, você tá caindo na armadilha ateísta. Porque os ateus, por muito tempo, sempre se acoplaram aos agnósticos, ateus militantes, sempre se acoplaram aos agnósticos, que não tem nada a ver com militância. Veja que hoje eu faço uma militância não em prol
de divindade. Eu faço uma militância meramente anti-ateu militante, só isso. Já que eles são só anticristãos, eu sou só anti-ateu militante. Então, mas filosoficamente há muita diferença. O ateu é categórico em afirmar que não existe sem ter elementos. O agnóstico não. E o agnóstico, ele parte do princípio da dúvida, o benefício da dúvida. Nós não temos como ter elementos para afirmar que existe nem que não existe. Mas isso não tem nada a ver com ser em cima do muro. Tá? O agnóstico, ele coloca as suas opiniões, que é essa aí. Tá? Agora o ateu não, o ateu ele afirma. Então, filosoficamente, é muita diferença. Os ateus sempre se apropriaram desse nome, tinha até a ADEA, né? Associação de Ateus e Agnósticos. Então, sempre quando os ateus querem fazer algum tipo de confraternização em reunião, ou lives, né? Pra chamar muita gente, lives dos livres pensadores, ateus, agnósticos, eles sempre botam o nome dos agnósticos junto. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre caçam dos agnósticos, dizendo que é ateu cagão, que é isso, que é aquilo, mas é mentira. Eles se aproveitam dos agnósticos pra poder engrossar o número nas suas trincheiras. Porque eles sabem que se for só ateu mesmo, dá traço. Entendeu? Então é uma armadilha isso aí. É muito diferente ateu de agnóstico, tá? É muita diferença. É porque isso aí, os ateus militantes se acoplaram ao agnosticismo. Mas é muita diferença, tá? Agora, o que você estava falando, eu combato essas religiões de matriz africana, porque você veja, e eu faço isso desde a época que eu era ateu militante. O que acontece? Os ateus se doem tanto por aquelas partes, vamos dizer, repreensíveis da Bíblia lá, que tem violência, que tem lá Deus pedindo holocaustos para perdoar pecados, que tem lá, vai lá e mata os filisteus, aquela coisa toda, aqueles sacrifícios, principalmente os holocaustos e tal. Mas, porra, isso tá escrito num livro de 5.000 anos atrás, né, que começou os primeiros pergaminhos mais ou menos nessa data. Pô, os caras querem comparar isso com o que acontece hoje, empiricamente, feito pelas religiões de matriz africana, que são justamente os sacrifícios de sangue. E esses caras não se doem. Então eu vejo aí muita injustiça, muito dois pesos, duas medidas, muita falta do senso das devidas proporções. Entende? Por isso que eu enfatizo essa questão toda. Você quer que eu mostre algumas imagens, é isso? Isso. Deixa eu ver se eu boto aqui. Então, o Rabelo, eu acho que não, cara. Ele era um ateu e aí ele agora é um agnóstico porque ele viu que realmente não tem como ele provar a existência de Deus, ou negar que ele exista, né? Então, de repente, ele pode até se chamar, né? Porque ele está dizendo que você é um teísta enrustido. Aí eu falei, ele pode estar se dizendo agnóstico, mas justamente para se separar dessa galera. Mas ele poderia, inclusive, eu acho, né, no meu ponto de vista, não sei se é isso, mas no meu ponto de vista ele poderia se chamar, como alguns chamam por aí, de ateu agnóstico, né? Ou seja, ele diz que Deus não existe, é a crença dele, mas ele não pode provar, ou seja, ele não tem essa militância, não milita contra os teístas, né? Ah, entendi. Aí tem vários animais sacrificados, né? Sim, sim. No caso eu não seria ateu agnóstico, porque ateu agnóstico ele só é ateu aos deuses revelados. E agnóstico a qualquer possibilidade em aberta de um deus, tipo um deus deísta. Eu já sou agnóstico mesmo, né? Eu sou agnóstico a Jesus. O ateu negativo não é agnóstico a Jesus, é ateu a Jesus, porque é um deus revelado. Entendeu? Essa é a diferença, eu sou agnóstico mesmo. E isso não é ser agnóstico, eu já até expliquei isso, agnóstico, tudo na nossa vida não é um bloco. É uma régua degradê. Você tá ali entre o azul claro e indo para azul escuro. No caso, eu tô ali entre agnóstico e indo para deísta. Não sei se eu vou continuar seguindo em frente e parar em deísta. Tá? Talvez eu pare por aqui mesmo até o final da minha vida. Mas talvez não. Vai depender do que eu estudar e das evidências que eu ver. Tá? Eu já tive algumas experiências que podem até ser tidas aí como espirituais, mas deixo em aberto porque também considero que pode ser questão aí da minha mente, né? Deixa eu passar alguma dúvida. Você não tem certeza se é questão da mente ou se é espiritual. Sim. Aí você veja, esses ateus, eu debati com um ateu recentemente, ele falou por que não critica essas religiões. Porque eu vou criticar o cristianismo, porque o cristianismo tem mais adeptos. Ora, isso aí é a falácia ad populum. Você não tem que criticar uma coisa só porque tem o maior número de integrantes. Você tem que criticar uma coisa daquilo que é o mais substancial que ela faz. Né? É aquilo de mais nocivo e perverso. Até porque, se for isso também, qual é a religião mais influente? Eu te digo, é o judaísmo, não é nem o cristianismo. Porque o judaísmo é a religião da elite que governa o mundo. Eles são judeus. Quem governa tudo hoje é judeu, dono de tudo. É só você ver isso, né? Então isso, claro, depende de um estudo mais aprofundado nessa questão. Mas se você for ver, então, a religião mais influente seria a religião da elite da humanidade, dos senhores do mundo, que é o judaísmo. Então por que não criticam o Talmud? Não. Agora vai criticar o cristianismo só por número de adeptos brutos? Mas tudo de afegão médio? Não dá, né? Então tá aí, ó. Ele falou que é isso, que cristão tem canal de televisão e macumbeiro não tem. Mas olha o que macumbeiro faz. O que é pior? Um pastor na televisão falando pra tu botar um copo de água em cima da TV? Pra fazer uma oração de cura pra você, pra te abençoar? Ou essas coisas aqui? Então você vê, ó. Tem até, ó, aqui, ó. Eles não sabem disso aqui. Quando eu falei disso aqui, os caras, mas isso não acontece. Aqui, claro que acontece. É aquilo. Você fala uma coisa que os estúpidos nunca ouviram, eles pensam que você é maluco. Eles nem param pra estudar antes de te julgar. Aqui, ó. Caraca, ou seja, o macumbeiro, ele invadiu uma tumba, ele fez um sacrifício e ele ainda violentou sexualmente o cadáver? Que é a necrofilia. Então, isso aqui não é caso isolado. Isso que é espantoso. Que é por isso que a gente cobra os ateus. Não é um caso isolado. Gente, que isso? Isso aconteceu hoje. Não. Isso tá acontecendo já há décadas. Há décadas. Tanto é que quando eu tinha meu canal de ateísmo, eu falava sobre isso e fui denunciado por ateus, porque me chamavam de racista. Porque religião de matriz afro. Entendem como eles estão intoxicados pelo progressismo esquerdista? Como assim? Eu tô criticando essa religião. Eu sou racista? Eu sou racista? Quer dizer, não tem o menor fundamento.
Olha aí. Não, isso aqui é só um meme. Aqui, ó. É isso aí, ó. Claro. Aqui, ó. Enfim, aqui tem uma mescla de fotos, né? Aqui, esse vídeo. Ah, isso é num cemitério, ó. Olha lá. Isso é num cemitério. Ali não tem nenhum animal morto, no caso. Mas olha a sujeirada que eles fazem. Aqui, o cemitério é deles. Ó, o Réveillon tá chegando. Quem mora em litoral aí vai ver. Quem for pra praia assistir fogos vai ver. Tudo emporcalhado. As praias são públicas. Cadê os ambientalistas? Cadê os biólogos que falam tanto de Amazônia, de natureza? Chega nessas horas acoberta essa religião. Que faz uma porcaria nas vias públicas, em matas, em cachoeiras, em praia. Por que eles não falam? Entendeu? Por que o biólogo Henrique, que é um ateu aí que tá junto com essa panela de Antônio Miranda e tudo mais, por que ele não critica isso aqui, que ele é um biólogo ambientalista? Ele é pró-natureza, ele foi lá contra lá, o cara lá que tava caçando javali. Aí, ó. Entendeu? Eu vou filmar. Ele é contra o cara que caça o javali, mas ele não é contra os caras que matam javali, que mata boi, que mata gato, que mata cachorro, que mata periquito, pra poder fazer os rituais lá de macumba dele. Aí, isso tudo aí, ó. Isso daí pode, né? Isso daí é legal. Mas fora aquele caso. Matar um javali pra comer ele ali no espeto, assado na brasa e matar a fome do ser humano não pode. Não. Fora aquele caso que atacaram uma igreja lá em Fortaleza, que decapitaram um gato, esquartejaram ele todo e botaram no altar da igreja, picharam a igreja toda. Os ateus não deram uma linha. Os ateus não falam nada contra isso. Então a gente tá mostrando a hipocrisia desse segmento. Academia dos Livres Pensadores.